Olá, seja bem-vindo ao mini curso de inglês gratuito. Antes da gente começar de fato o curso, eu preciso deixar bem claro para ti qual que é o objetivo desse curso. Então, o objetivo ele é de fazer você se comunicar em inglês, né, com inglês básico, dentro de 7 dias. Ele é um curso básico, tá? Isso é bem importante deixar claro. Você não vai ficar fluente em 7 dias, isso não existe. E o link para a aula, né, todos os dias vai ser enviado no seu e-mail, no e-mail que você cadastrou. Esse e-mail vai ir junto com alguns conteúdos e é muito importante que você leia, tá, todo o e-mail, porque lá vai ter algumas informações bem importantes e às vezes alguma coisa até para você se motivar mais. E para esse curso funcionar de verdade para você, você precisa praticar na sua casa também, tá? Não é só ficar aqui ouvindo eu falar no vídeo e daí você não pratica. Você precisa praticar, senão não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. E aqui para a primeira aula eu preciso te falar como que funciona uma estrutura de uma frase em português. Em português você vai perceber que a grande maioria das frases vai ter um sujeito ali, uma pessoa ou alguma coisa nessa frase. Por exemplo, eu ensino inglês. Essa frase tem o sujeito eu. E como eu já ensino inglês há bastante tempo, eu já sei que uma grande dúvida do pessoal é justamente em lembrar o que é o eu, o que é você, o que é ele, o que é nós. E muita gente se confunde nisso, mas é muito importante que você saiba, por isso que a primeira aula vai ser focada justamente nisso aqui, tá? Então aqui o I significa eu. You significa você ou vocês, é o plural e o singular, tá? Plural quando é mais de uma coisa, singular é quando é uma só coisa. He significa ele, she significa ela, it significa ele ou ela, só que ele é usado para coisas, para animais, para objetos, ou então até quando não tem um sujeito a gente vai ter que usar o it. Mas esse já é um conteúdo mais avançado, né? Que o curso é básico, então não vou entrar nesses detalhes. Então, por enquanto, o it a gente usa para ele e para ela, para coisas, para animais, para objetos. O we significa nós e they significa eles ou elas. Aqui eu esqueci de colocar o elas. E isso aqui é bem importante, tá? Muita gente confunde quando fala eles falam he, mas na verdade eles ou elas, né? O plural. Sempre que a gente for usar o plural vai ser o they. E aí vamos falar a nossa primeira frase em inglês. Aí eu falo aqui e vocês falam em casa, né? We talk about him. Nós conversamos sobre ele. We talk about him. E para explicar bem certinho a estrutura dessa frase aqui, eu preciso te explicar o que é um verbo. Então um verbo, anota aí a definição, é quando alguém ou alguma coisa sofre ou faz alguma ação. Por exemplo, eu caminho. Então, caminhar é uma ação. Eu leio todos os dias. Então, o ler é uma ação. Nesse caso aqui, a ação é o verbo talk, né, que significa conversar. O about significa sobre e o him significa ele. E aí agora você deve estar se perguntando o que diabos é esse him? Porque o ele não era he. E aí agora vem uma segunda explicação desses pronomes que a gente chama, tá? A gente chama isso aqui de pronomes. Então a gente tem essa tabela aqui de pronomes, né, com esses, e descendo aqui você vai ter essa outra tabela. Então, quando que eu uso essa? Quando que eu uso essa? Em geral, tá? Você vai usar essa primeira parte aqui da tabela, que se você perceber, essa tabela aqui azul, quando esse pronome aqui estiver antes do verbo. Então, olha aqui, ó, nessa frase, we talk, então o verbo to talk, né? Esse aqui é o verbo about him. O we tá antes do verbo, né? Então, a gente usa dessa parte aqui da tabela, tá? Aqui o we. E o him, ele vem depois do verbo talk, ele vem depois do verbo conversar. Então a gente vai usar essa segunda parte aqui da tabela. E aí eu dividi assim para você perceber que isso aqui vai virar isso aqui. Então I, quando tiver depois do verbo, vai virar me. Por exemplo, they talk about me. Eles conversam sobre mim. They, né, primeira partezinha. Talk, o verbo conversar, about me, eles falam sobre mim. E aí o you vai continuar sendo you, o he vai virar him, o she vai virar her, o it vai continuar sendo it,
O we vai virar us e o they vai virar them. E a pronúncia aqui do him e do them é bem importante você perceber aqui na minha boca eu falando. Quando tem um M no final de alguma palavra em inglês, ele tem uma pronúncia fechada, então você vai fechar a boca. Him, them. E agora vamos treinar então com outro verbo, que é o verbo to speak, que é o verbo falar. E sempre que eu for falar algum verbo em inglês que não está com alguma pessoa, não está com um sujeito, ele não está conjugado, então vai ter esse to aqui na frente. E aqui a gente tem a frase I speak with him. Eu falo com ele. Eu, né, tá antes do verbo, então uso essa parte aqui da tabela. Speak, que é o falar. With, que significa com, with. A pronúncia desse TH aqui, ó, é bem importante também você ver na minha boca, with. Você pode também colocar a língua no meio dos dentes, with. Só que dependendo da rapidez da conversa vai ficar um pouco mais complicado você colocar a língua no meio dos dentes. Então pode colocar a língua atrás do dente e fazer uma força ali que sai o mesmo som. With. E depois do verbo speak, a gente tem o him, né? Então, é essa parte aqui da tabela. I speak with him. Eu falo com ele. I speak with him. E aí, como que eu vou falar? Ela fala comigo. She speak with me? Será? Tá certo isso aqui? Tá quase certo. Então, o que está errado nisso aqui? Na verdade, fica she speaks with me. E agora vem mais uma explicação que é bem importante, tá? E que muita gente esquece quando está aprendendo inglês. Você agora não vai, porque agora você sabe que é muito importante. Então, o he, she e o it sempre vai mudar alguma coisa, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre isso na próxima aula. Para não ficar muito longa essa aula aqui, né? Então, aguarda lá no seu e-mail, porque amanhã você vai receber o link para a próxima aula. Talvez eu já tenha disponibilizado esse curso aqui no YouTube, tá? Eu ainda não sei. Por enquanto, a única forma de acessar ele é se cadastrando lá para receber ele no seu e-mail. Se eu deixar isso público lá, então é só você ir para o próximo vídeo aí da playlist. E uma coisa bem importante, tá? Aqui nas aulas eu não vou estar ensinando vocabulário, muito vocabulário. Eu vou estar me atentando mais nas regras. Então eu vou deixar no link da descrição aqui do vídeo uma lista de verbos para você poder praticar, tá? Nas próximas aulas vai ter listas de outras palavras, de substantivos, né? Enfim. Mas por enquanto, nessa aula aqui eu vou deixar uma lista de verbos para você praticar essa estrutura aqui, ó. Primeira parte da tabela, o verbo e a segunda parte da tabela. Mas beleza, então bora para a próxima aula.